Boa noite, senhoras e senhores, boa noite para vocês que estão chegando agora aí, para vocês que eu já sei que tá chegando aí, já tá clicando nesse aviãozinho aí do lado, dessa setinha aí do lado e convidando seus coleguinhas, seus companheiros, seus amigos, pessoas que queiram conhecer um pouco mais sobre o mundo da hipnose desde os anos 80. Hoje vai ser um bate-papo bem interessante com o nosso querido hipnoterapeuta Dalmo. Já iremos começar a nossa live, se preparem para fazer perguntas, porque hoje o bate-papo vai ser bem interessante. Boa noite, senhoras e senhores. Vamos ver quem está chegando aqui. Jussivan, Bonacim, seja bem-vindo. Ó, o Dalmo já chegou aí. Ó, o Bonacim tá falando aqui, ó. Já vou começar dizendo que admiro o trabalho dos dois amigos. Muito obrigado, meu querido. Yuri Molina acabou de entrar aí também. Adelson, maravilha, grande Adelson. Regina, minha querida, seja bem-vinda. Alex Personal Trainer, seja bem-vindo. Maikiane Lima, alguma coisa desse tipo, seja bem-vindo também. Para quem tá chegando agora, faça como o Edelson acabou de falar aí, ó, que não perde tempo, já mandou. Então é só clicar nessas setinhas que tem aqui do lado, ó. Tem uma setinha aqui, ou um aviãozinho na diagonal, como você achar melhor. Você clica aí e convida as pessoas para fazer parte aqui da nossa live, que a gente vai bater um papo bem interessante, falando sobre a hipnose dos anos 80 até os dias de hoje, com o querido Dalmo. Antes de mais nada, antes de chamar o Dalmo aqui, queria falar uma coisa para vocês. Cliquem no coraçãozinho que tem aqui do lado, que quanto mais coraçãozinho você clicar, mais o Instagram vai estar sabendo que essa live está pegando fogo e vai convidar mais pessoas para a live, né? Isso daí eu acho que tem a ver com o algoritmo, alguma coisa desse tipo, mas enfim, é verdade. E, pessoal, aproveitem e convide mais pessoas, que daqui a pouco eu vou chamar o Dalmo aqui para esse bate-papo bem interessante. E se essa live hoje tiver uma quantidade legal de pessoas, eu vou encerrar a live ensinando uma técnica para como você pode exercitar a auto-hipnose na sua casa, beleza? Então vamos convidando mais pessoas aí para essa live, que essa live vai ser bem interessante, vai ser um bate-papo bem descontraído com o querido Dalmo, para falar sobre a história dele, porque Dalmo desde os anos 80 ele aprendeu a hipnose e de lá para cá já mudou muito, né? Alguns conceitos com relação à hipnose, algumas abordagens com relação à hipnose. A hipnose cresceu bastante, que cada vez mais dentro da terapia começou a entender
que a hipnose, pela hipnose, você não tem como você obter resultados terapêuticos, porque a hipnose não é uma terapia, e sim é uma ferramenta. Então, só que nos anos 80 ainda tem muita coisa que existe nesse tempo passado que até hoje ainda se usa, porque sim, é muito efetivo. Então hoje a gente vai ter um bate-papo para falar sobre isso aí. Eu tô vendo que o pessoal tá clicando no coraçãozinho aí. E eu quero que chegue. Tem 9 pessoas agora na live. Quando chegar em 10 pessoas aqui, eu chamo o Dalmo para o nosso bate-papo. Beleza? 9 pessoas. Basta você convidar mais um aí para nossa live agora, que eu já chamo aqui o Dalmo para começar o nosso bate-papo. Pessoal, antes de mais nada, quero dizer para vocês que nosso curso no final de semana de hipnose não verbal, que foi o curso online, ao vivo e também presencial, porque teve gente turma presencial também aqui. Então foi um sucesso, a experiência foi maravilhosa, as pessoas já estão aplicando as técnicas, já estão dando feedback aí, e eu acredito que quem fizer parte da próxima turma vai ver o quanto dá assim para aprender hipnose não verbal, que era coisa que até eu tinha receio de ensinar, e agora eu estou vendo que realmente dá para a gente praticar hipnose não verbal tranquilamente aprendendo online, beleza? Tem 9 pessoas aqui, eu só vou me conformar quando aparecer o 10 ali em cima, beleza? Então convida mais pessoas aí, porque tem muita gente hoje, ó, 10 pessoas, pronto, vou chamar o Dalmo agora. O Bonacim e o Dalmo são top demais, maravilha, Adriana. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dalmo, tudo bom, meu querido? Vamos ajeitar aqui a imagem. Só tá um pouquinho, tá mais a sua silhueta, que você tá um pouquinho escuro aí, mas tá ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Sim, estou ouvindo, sim. Tranquilo. Aqui também eu tô ouvindo bem você. Ó, alguém já tá falando aqui, ó. Manda um salve para Cristiano Hipnose. Cristiano Hipnose, um salve para você. Edna, minha querida Edna. Como você tá, Edna? A grande parceirona aí, Dona Ariovaldo. Vanderly Vieira. Bem-vinda. Ó, Deus está dizendo que o Dal é meu grande amigo. Maravilha, maravilha, maravilha. Dalmo, seja bem-vindo à nossa live, no nosso Instituto de Terapias Práticas, Alex Gomes. É uma honra ter você. Eu fiquei... Cara, quando eu fiquei sabendo que você já tinha feito o curso de hipnose desde a década de 80, eu falei, não, cara, eu vou trazer o Dalmo para cá para bater esse papo comigo, porque o que eu lembro da hipnose, mais ou menos nessa época, eram as apresentações do Fábio Puentes, né? Que ele aparecia, se não me engano, no programa do Silvio Santos e tudo mais. Essa era a minha referência de hipnose, né? Nessa época. Também. Aí, tá vendo? E aí, quando você falou que já tinha feito o curso de hipnose na década de 80, eu digo, não, cara, eu vou trazer o Dalmo para ele contar como era essa visão, né, nessa época aí, né? O quanto mudou e o que conservou de lá para cá, e com certeza tem muita coisa que conservou de lá para cá, que continua muito efetivo. Eu digo, não, cara, vou convidar o Dalmo. Deixa eu aqui, dar de boas-vindas, as pessoas que estão chegando aí, que eu não cumprimentei. Seriam todos muito bem-vindos. Antes, deixa eu falar aqui um pouquinho com Alex, personal trainer. Alex, parece colega que estudou comigo. Cara, isso que eu ia falar com você. Você me procurou. Eu estava vendo que você, se eu não me engano, você estudou no Manuel Novaes. Manuel Novaes. Eu lembro de você, cara. Você era magrinho, agora você tá fortão. Depois a gente bate um papo melhor, mas é isso mesmo. Dalmo, então, se apresente aí para as pessoas conhecerem melhor aí quem é o Dalmo aí no mundo da hipnose. Contar um pouquinho sobre sua história aí, desde a década de 80, e vamos discorrendo um pouquinho aí, batendo esse papo, beleza? Seja muito bem-vindo e pode se apresentar aí para todo mundo. Obrigado, grande mestre Cobs aí. Então, na verdade, Cobs, nos anos 80, você sabe que em 1961 a hipnose foi totalmente banida, né, da história do Brasil, né, pelo então presidente Jânio Quadros, né? Perfeito. E passou-se um tempo onde as pessoas eram totalmente proibidas, pressão da igreja e outras coisas mais proibiram, né? E mediante esse decreto não era possível mais se fazer hipnose, muito menos hipnose de rua, né? Que foi um dos motivos que a igreja acabou bloqueando e pressionando na época o presidente Jânio Quadros, né? E mediante isso surgiu então esse decreto, né? Em 1961.
E aí, 30 e poucos anos depois, o nosso presidente Fernando Collor, não que ele, porque ele gostasse de hipnose, como vários outros decretos, ele foi lá e assinou e revogou esses decretos, né? E onde a hipnose passou a ser liberada, isso em 1991. E eu conheço a hipnose desde 1983. E como você falou, mas na verdade, na época, a gente se aprendia com colegas, nossos professores eram colegas, porque não existiam professores específicos, né, nesta área. Né? É E isso até que eu porque... fico imaginando, cara, na década de 80, onde achar um professor de hipnose. Exatamente, era proibido. Então, o que era permitido na época? Era permitido médicos ensinarem para médicos, mas que não fazia nenhum sentido isso, né? Porque não poderia ser usado. Então, Sim. qual seria o sentido disso? Né? O engraçado também que você falou é que quem tomou a frente de querer bloquear a hipnose na década de 60 foi a igreja. E não tem como a gente negar, independente da religiosidade, da crença, dos dogmas, a gente não pode negar o tanto de processos hipnóticos que existe dentro de todos os rituais da igreja, né? A gente que conhece o que é hipnose, a gente sabe o que é um ambiente contaminado, como você influenciar as pessoas. Então, assim, às vezes, talvez assim, a igreja, tipo assim, ó, não, eles não podem não, só a gente, mas não vai dizer isso, né? Exatamente. Exatamente. Até hoje é aceito tanto por pastores, padres, eles utilizam, né, inclusive, essas técnicas, mas é fechada, né? Eles sabem disso e existia já na época padres e pastores que faziam essas técnicas, né? Mas quando a hipnose passou para a prática de rua, o street, a hipnose de palco, que começou a explodir, aí houve uma proibição, né? Meio que tipo um retalhamento. E isso aconteceu, é engraçado também você falar isso, porque muitas pessoas não sabem. Voltando no tempo, indo lá para Mesmer, na época de Mesmer lá, tinha também tanto as pessoas que faziam a hipnose de palco como apresentação, naquela época, como tinham também os charlatões que simulavam processos de hipnose, de magnetismo, que na época era muito magnetismo, né? Então, assim, os mesmeristas, eles ficavam revoltados com isso. Então, já tinha uma campanha, tanto contra as pessoas que faziam uma apresentação de rua, aplicando a técnica, quanto os charlatões, pior ainda, né? Que queimavam mais o fio ainda. E aí a gente vê na década de 80 algo similar acontecendo, né? Isso é bem interessante. E o interessante é que isso acontece hoje no Brasil, então vamos colocar aí 1961 para hoje, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 60 anos, né? E desses 60 anos, quando o Fernando Collor, lá por decreto, ele acabou liberando a hipnose, nós temos 30 anos. E você imagina o quanto que isso, na mente das pessoas, acabou atrapalhando, né? Sim, porque a hipnose é um processo totalmente natural da nossa mente, mas ela era vista como um lado místico, né? Então tinha muito misticismo em cima. E hoje a gente sabe que é um processo natural da nossa mente, que tem comprovações científicas, né? Hoje temos aí inúmeras pessoas famosas que comprovam a eficácia da hipnose. Exato. Tem algumas pessoas aqui dando boa noite, serão bem-vindas. O Edelson está falando aqui, Alex, tem uma série de vídeos no YouTube falando disso. Exato. O Bonacim fala que o último curso que foi com o Dalmo havia um padre aprendendo para ver. Exatamente. Que, graças a Deus, as pessoas como vocês têm sido divulgadas de forma séria e ampla pelo mundo. Eu tive um padre, né? Eu não lembro da ordem que ele eu esqueço esse tipo de coisa, mas ele é um cara muito sério, inclusive psicanalista também, e que usa a hipnose da igreja, mas não naquele contexto religioso. Ele leva a pessoa para ter um espaço dentro da igreja, onde ele faz um atendimento clínico, né, na pessoa. Quer dizer, dá para você usar dentro da igreja sem precisar, né, enganar as pessoas, né? Exatamente. Tanto é que hoje a hipnose, o COPS, tanto ela foi aprovada em 1993 pelo Conselho Federal de Odontologia, né? Em 99 nós temos aí também aprovação pelo Conselho Federal de Medicina e depois em 2000 aí pelo Conselho Federal de Psicologia, né? E outros conselhos como fisioterapia, de enfermagem também aceitam a hipnose hoje como aí uma ferramenta no auxílio, né,
de pacientes e clientes aí, né, que são atendidos, né? Então, porque realmente tem comprovação, né? Então, se alguém disser que hipnose, não, hipnose não funciona. Se não funcionasse, médicos não utilizariam, dentistas não utilizariam, né, psicólogos não utilizariam. E te digo mais, se talvez não existisse no processo de hipnose, não existisse a anestesia hipnótica, talvez fosse ainda muito mais difícil, porque o que fez a hipnose adentrar, na verdade, no meio da medicina, no meio da odontologia, foi muito mais essa questão da anestesia e da analgesia, muito mais do que todos os outros processos mentais que a hipnose pode ajudar, né? Acho que se fosse só pelos processos mentais não ligados à anestesia e analgesia, talvez a gente não tivesse nem ganhado essa moral de entrar no meio médico, no meio acadêmico. Não sei se você concorda comigo. Concordo, tanto que hoje são feitas pesquisas com aparelhos, hoje nós temos aí aparelhos sofisticados que podem medir a ativação e outras funções, né, do cérebro, coisa que não acontecia lá em 1980, né? Então isso não existia. Você que tem um grande conhecimento na parte aí também de hipnose, sabe que a hipnose é conhecida desde lá do Antigo Egito, né? Sim, sim. Sabe-se lá, se não mais atrás ainda, né? Esses são os registros que a gente tem, né, que começamos a ter. Mas sabe-se lá quando começou esse troço dessa hipnose aí, que é muito tempo atrás. Eu digo, desde que o homem começou a se comunicar com o outro, que já existia um processo de persuasão, de pedir algo a você, e você começar a dar sem questionar, né, sem fazer nenhum questionamento lógico, para mim já está existindo o processo de hipnose aí. Então, acho que desde os primeiros contatos aí da comunicação dos seres humanos, dos primatas até, né, já existia esse processo de persuasão dentro da hipnose. Não esquecendo, né, que a primeira comunicação do homem era não verbal, né? Então, hoje nós temos a hipnose não verbal. Né? Perfeito. Que é fantástica. Uma coisa interessante também que você falou com relação aos aparelhos de medição para comprovar, né, os efeitos da hipnose. E para quem trabalha com hipnose não verbal, principalmente quem usa técnicas de pontos hipnógenos, tem registrado até no YouTube um processo de analgesia feita com a pessoa e toda monitorada. Só que monitorada também da seguinte forma: quando o anestesista ele está fazendo aquela aplicação, a pessoa tem um aparelho que ele fica medindo o grau de anestesia da pessoa que está indo, para ele não ir demais, né? Não aplicar muita anestesia. Tem aquele aparelhinho que vai dizendo o nível. E o que foi que fez com a pessoa? Ao invés de aplicar anestesia, colocou o aparelho na pessoa, aprofundou e começou a trabalhar os pontos de aprofundamento na hipnose, né? Botou ela em hipnose e começou a aprofundar. Quanto mais aprofundava o ponto, o aparelho ia dando que a anestesia ela ficando mais alta, ela entrando em estado anestésico, só em manipular o ponto. Os médicos ficaram assombrados, quer dizer, como é que vai negar? Como é que não vai negar que isso está acontecendo? Antes de ontem, eu fiz com uma colega aí que havia feito aqueles pontos que fazem, né? Eu acho que talvez até, não sei se ela não esteja aí na live, e ela estava totalmente com dor, numa nota de 9, e quando saiu estava 0, né? Então fiz uma hipnose só na face dela, e aí criei um gatilho, ela disse que quando começava a doer, ela ativava o gatilho e parava. A Ruth, talvez a Ruth, se estiver aí, ela pode comprovar isso, né? A Sueli Batista falou aqui, ó, usa muito nos Estados Unidos. A hipnose é muito usada nos Estados Unidos. Está começando, na verdade, sinceramente, eu falo sempre, para mim, quem foi o Mr. M da hipnose no Brasil, que eu considero, foi o Alberto Delisola, né? Desde 2014 ele começou a difundir a hipnose de uma forma mais séria. A Ruth está aí para comprovar, ó. Ela acabou de dizer, estou aqui. Ela tá aí, ó, estou sim, tá dizendo aqui, estou sim. Maravilha, maravilha. A prova dos 9 aí, né? Então, assim, desde 2014 começou meio que esse boom da hipnose, e o Alberto Delisola foi bem inteligente, porque ele começou me mostrando bastante o entretenimento, né, a hipnose de palco, e aí ele entrou para a parte terapêutica, derrubando vários mitos com relação à hipnose, e realmente cresceu muito a hipnose no Brasil. A gente vê uma evolução assim, muito grande, principalmente no contexto do que vem a ser a hipnose, que as pessoas ainda estão presas àquela ideia do que a gente via exatamente na década de 80, né? Exatamente. A pessoa entrar no transe e comer cebola achando que é maçã,
e isso traz uma falsa sensação para quem está assistindo de que você perde o controle da situação. Para a gente reverter esse processo na clínica, várias vezes é complicado a gente ter que explicar para a pessoa, não, você não perde o controle. Não, mas porque eu vi que a pessoa comia cebola lá achando que era maçã, e como é que pode isso? Eu quero ter o controle da situação, aí tem que explicar, não. Porque quando você sobe no palco, quando você é convidado, você já está predisposto a tudo que ele falar, você já se predispõe, já se permite aquilo acontecer. É por isso que o efeito acontece. E aí tem que vai todo esse rebolado para explicar para a pessoa, mas realmente, as pessoas estão entendendo melhor, né, o conceito da hipnose, até mesmo porque estão fazendo muitos vídeos, já tem muitos vídeos no YouTube, muita coisa gratuita ensinando a hipnose, mas ainda tem, infelizmente, professores ensinando a hipnose de uma forma ainda muito antiga, muito pior do que antiga, inventando um bocado de coisa junto com a hipnose, inclusive criando terapias, né, dando nome de terapia, quando você vê que no fundo, bota a pessoa em transe e leva a pessoa para tal terapia que ela inventou, e tudo acaba não passando de hipnose, né? Mas me fala um pouquinho quando você, o seu primeiro curso de hipnose, me fala um pouquinho como é que foi, que eu fico muito curioso. Então, o meu primeiro contato com a hipnose foi lá nos anos 80, né? Na época dos orelhão, lembra? Então, naquela época, eu tinha que fazer fila, ia para a praia, queria falar com a família, e eu conheci uma pessoa que fazia sociologia, tanto é porque era bloqueado, só os professores, na época mesmo, que tinham conhecimento e ensinaram alguma coisa. Para esse meu colega, a gente morava numa pensão, eu fazia faculdade de economia em Blumenau, e ele foi ensinando, até assim, ocorreu um fato assim, uma vez muito engraçado, que ele colocou um colega nosso, que ele morava comigo, em hipnose, um policial, né? E ele fez uma regressão de idade nele, ele foi, e ele foi lá, chegou até naquela posição fetal, chorando, tal, começou a chorar, e aí foi engraçado, porque não tinha nada, ele foi lá, pegou, sabe aqueles carretéus de linha? Aqueles, que sobra aquele cartuchinho, deu na boca dele, ele começou a chupar, ele ficou ali sossegadinho. E aí, então, não sei se também você usa essa técnica, é uma técnica que usava na época, a pessoa ia para um estado quase que desdeio, né? E o que acontecia? Então, já combinava antes, né? Sim, a mão direita você mexe levemente o dedo, mas a pessoa realmente mal conseguia mexer o dedo, né? E não, por exemplo, a mão esquerda, né? Então, fazia uma terapia tipo assim, mais arcaica desse tipo, né? E também, aprendi também, eu faço, eu entro em auto-hipnose, e hoje tem a técnica tipo do balão, mas na época eu nem conhecia isso, né? Eram poucas técnicas, você só conhecia... A técnica que você falou? Qual técnica? Tipo do balão, que você imagina que a tua mão está subindo, né? Sim. E naquela época, então, quer dizer, aprendi pouco, né? Muito pouco. Mas assim, então a pessoa entrava num transe profundo, a maneira de colocar a indução era diferente, a pessoa ficava lá olhando a 45 graus numa parede, você ia sugestionando, de repente dava um toque, uma quebra de padrão no joelho dela, ela caía em estado profundo, era um negócio assim, bem diferente, né? Você ficava lá, de repente, olhando numa vela, olhando, e aquilo te botava num estado hipnótico, então tinha umas coisas assim, bem diferentes de hoje, né? Que nem se utiliza praticamente mais. Né? Exato. Então, e como eu te disse, eu fazia isso, então, você consegue estabelecer um estado de analgesia na mão, você olha para um ponto fixo, e você entra em auto-hipnose, a sua mão vai levantando, é um negócio bem fantástico, e aí depois você finca uma agulha, e o mais interessante, né, nem sangue não sai, você não sente dor, não sai sangue, né, então por isso que a hipnose, agora recentemente, acho que o nosso colega Bruno de Oliveira, ele postou lá no Insta dele, e a gente conversou, que a gente fez um curso de street hipnose, teve uma pessoa aí de 88 anos que fez uma cirurgia do coração sem anestesia, né? Porque ela não podia tomar anestesia, né? Então, realmente a hipnose funciona, mas tem pessoas que ainda infelizmente não acreditam, né? Cara, e tem de todo tipo, tem as pessoas que não acreditam, tem as pessoas que acreditam, tem amigos meus que acreditam, que gostam muito do trabalho, acham muito interessante, indicam pessoas, né? Às vezes está do meu lado indicando, rapaz, faça hipnose com ele que é muito bom, mas não tem coragem de fazer. Me conhece, mas não, eu tenho medo,
eu tô me preparando para isso, um dia eu vou fazer hipnose. Que é como se fosse uma coisa assim, né? É, Né? Como... vou para outro lugar, de lá eu não volto, vou contar meus segredos. Esses são os principais medos e tabus que hoje existem aí com relação à hipnose. Aprendidas, como também você falou ali, né, a comer cebola, achando que é maçã. Então a pessoa diz, pô, vou perder o controle, eu não tenho controle, mas não é isso, né? Uma coisa é hipnose de palco, outra coisa é um street hipnose, e outra coisa que é o mais importante hoje, principalmente nessa pandemia que estamos aí, é usar a hipnoterapia. Eu acho que você deve concordar comigo, né? Perfeito, Então, a perfeito. hipnose é apenas uma ferramenta que se utiliza, onde você acessa o seu inconsciente, o seu subconsciente, né? E vai trabalhar aquilo que realmente está prejudicando a pessoa, seja uma ansiedade, uma fobia, um medo, um pânico, né? Muitas vezes a pessoa está ali num pânico, num excesso de ansiedade, e muitas vezes ela não sabe onde está a causa. E na hipnoterapia nós conseguimos acessar isso e resolver esses problemas, né? Eu, agora, recentemente, tratei uma senhora que estava pela 5ª vez tentando se suicidar, né? Também não sei se ela está aí na live. Ela estava 10 anos sem trabalhar, né? Fiz a hipnoterapia nela, ela não saía de dentro de casa, chorava o dia inteiro, né? Só na cama, e hoje está uma pessoa perfeita, né? Exato, exato. É aquele limiar, né, que a gente tem que sempre estar com isso na mente, é que se a pessoa está trazendo no caso, se ela está trazendo uma depressão para você, essa depressão pode ser de cunho meramente psicológico, por conta do meio, ou pode ser uma questão também até hormonal também, né, que aí já vai depender de uma intervenção medicamentosa e tudo mais, que aí quem cabe é psiquiatra, tá falando isso. Então, veja, está aí um grande exemplo, a fibromialgia, muitas vezes está calcada num aprendizado que a pessoa teve em algum momento da vida dela, e aquela fibromialgia não passa, né? Ela tem estímulos de dor durante todo o tempo no corpo dela, e ela mesma não sabe de onde vem. Aí você faz, de repente, uma regressão, tem várias técnicas aí, como você sabe, né? Tem PNL, tem regressão, e outras mais que você conhece mais do que eu. Então, a pessoa faz uma dessas técnicas, um protocolo desse, né? Porque todas as pessoas são diferentes, né, Copes? Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, e não existe duas pessoas iguais no mundo, né? Então tem certos padrões que são iguais para todos os seres humanos, né? Exato. Me diz uma coisa, Dalmo, que eu fiquei curioso aqui, quando você estava falando, eu estava pensando que você falou de regressão, que no curso o cara fez o cara regredir, não foi isso? Aham. Né? Nessa época, na década de 80, quando se falava em usar a hipnose num processo terapêutico, sempre era voltado para processo de regressão ou usava outras técnicas? Eu não sei se isso foi o que eu aprendi, como eu te disse, né? Fazer auto-hipnose, fincar agulha, fazer esse sistema que a pessoa já ia para um transe profundo, né? Tipo Laisdale, né? Então, por exemplo, vamos comparar aí, fincar uma agulha na mão, né? Você não sentir dor. Você está ali num estado, isso daí utilizava, você sabe, para cirurgias, né? Então ele fazia cirurgias, eu acho que ele fez mais de 3.000 e poucas cirurgias sem usar anestesia. Exato, exato. Correto? Então, e nessa época, como disse, o conhecimento era pouco. Você só encontrava materiais em inglês ou alguém que te ensinasse. Ou você comprava um livro em inglês e traduzia. Que já o inglês naquela época era difícil. Hoje nós temos a comunicação. A comunicação hoje é fácil. Hoje você tem a internet, né? Você clica aqui, você está lá na China, você está lá nos Estados Unidos e você tem informação. Se você souber ler várias línguas ou escrever ou falar, você tem a comunicação na sua mão. E naquela época, como eu te falei, né? Você criou uma comunicação, era um orelhão, não tinha outro meio. Quando Exato. tinha, né? Exato. E sobre o SDAIL mesmo, tem uma coisa bem interessante do tal estado de SDAIL, que as pessoas falam muito, e é uma coisa que eu sempre estou repetindo nas lives, sempre estou falando nos cursos, que as pessoas sempre, quando tem a referência de botar a pessoa em estado de SDAIL, é através daquele processo bem conversacional, né? De fazer aquele relaxamento progressivo, ir aprofundando, coisa aqui que vai demorar o quê? Aos modos tradicionais, para levar a pessoa em SDAIL, mais ou menos quantos minutos levam? Mais ou menos. Assim, uns 10 minutos, né, no processo normal. É um processo de aprofundamento. Você vai aprofundando 1, 2, 3, vai aprofundando. 10 minutos. E as pessoas chamam de estado de SDAIL, mas o que elas não sabem é que SDAIL, na época do SDAIL, ele
trabalhava, né, muitas vezes ali na linha de frente lá. Então vinha as pessoas da guerra com amputação, com a perna arrancada e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que para conseguir uma analgesia através da hipnose conversacional, de uma sugestão, a pessoa, no mínimo, ela tem que estar naquele processo de relaxamento. Então, naquele estado ali que a pessoa chega, para você fazer a analgesia, você não consegue agora feche os olhos, relaxe, não tem isso. E o Então, Sdeio, ele era mesmerista, né? aí é que tá. Aí é o que eu ia exatamente falar, né? Que ele conhecia outras técnicas, né? Talvez uma hipnose não verbal, rapidamente, né? Então, o Sdeio não se consegue só através da hipnose verbal, né? Não verbal, tem outros, né? Hoje você coloca a pessoa em transe profundo aí, rapidamente, uma hipnose não verbal, você sabe disso, mais que ninguém, né? Você utiliza isso. Tem o mesmerismo, a fascinação e outras técnicas mais que a pessoa pode utilizar para colocar a pessoa num estado profundo de relaxamento, né? Num estado hipnótico. Isso. E uma coisa bem interessante, para quem não sabe também, quando a gente fala de hipnose para dor, para anestesia, para analgesia, tem uma outra função aí quando a gente entra no campo de cirurgias e tudo mais. A gente pode também estancar o sangue, fazer com que diminua o fluxo de sangue, né, através de sugestão hipnótica, e também pode fazer que aumente o fluxo de sangue através de sugestão hipnótica. Então, assim, é incrível essa coisa como o poder da mente, como a gente pode chamar assim, acaba sendo bloqueado, porque eu acho que isso é coisa que era para ser usado desde para a gente começar a aprender, desde o início da escola, né? Certos controles de alguma coisa, controle de ansiedade, controlar situações de se machucar e tudo isso. Só que, como eu digo assim, é muito esquisito por que esse acesso não é dado a gente. E eu não estou falando nem de transe hipnótico, de fenomenologia de transe, mas de usar processos mentais para várias coisas na vida da gente, para ter mais atenção, para ter mais foco. E, para mim, o mundo todo deveria ter a matéria chamada hipnose estilo de vida nas escolas, né? Para trazer a hipnose como estilo de vida para a vida da pessoa, porque realmente para mim, a hipnose foi algo transformador na minha vida. E quando eu falo de hipnose, a hipnose foi muito boa em minha vida, e eu conto a minha história de ataque de pânico, das crises de pânico que eu tinha, aí fica parecendo que meu agradecimento ao mundo da hipnose está só restrito a eu ter saído dessas crises de pânico. Só que vai muito, mas muito, muito além disso. Vai muito além disso. Tem muito mais a ver com autoconhecimento e se entender enquanto pessoa. Porque quando você mergulha no mundo da hipnose, você não fica só presa vou entrar em hipnose para fazer isso, vou entrar em hipnose para ter um devaneio. Não, você pode usar a hipnose para tudo em sua vida. Eu tenho um projeto novo, vou abrir uma empresa, né? Começa a fazer processos hipnóticos para focar mais na empresa, para se ver como seria lá na frente, para ficar mais engajado. O Edelson está falando aqui, inteligência emocional das escolas de ajudaria. E o próprio processo, exatamente, Edelson, parabéns. E o próprio processo de inteligência emocional faz parte de um processo de auto-hipnose. Também não tem como a gente negar isso. Se você está trabalhando a inteligência emocional, você está trabalhando a emoção está ligada à automação. Então, se a gente está tendo uma inteligência emocional, está tendo um controle desses processos emocionais, da automação, também são processos hipnóticos, esses processos de inteligência emocional. E uma coisa interessante também, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tem que pensar antes da inteligência emocional, de ter uma consciência emocional. Entender como é que funciona tudo isso, para depois passar para ter uma inteligência, entender melhor como é que funciona processos mentais, a relação dos processos mentais com processos cerebrais, né? Para não ficar só nessa coisa de mente, a gente acaba romantizando muito essa história de mente e acaba não dando atenção de que existe processos hormonais, descarga de hormônio, que faz a gente levar certos pensamentos. A gente, através do corpo, através disso, a gente também pode controlar. Não sei se eu estou sendo claro aqui para o pessoal também, se quiser completar alguma coisa. A Sueli está comentando ali, hipnose mudou minha vida. Tem a minha amiga lá que nós estudamos, 1980 aí, a Vanderly também comentando com a ansiedade,
Exato. Para mim foi transformador com relação à ansiedade e vários outros aspectos na minha vida, de timidez. Nossa, se eu parar aqui para enumerar, na verdade é o tempo todo. Às vezes surge uma nova dificuldade para mim, né? Eu recorro à auto-hipnose, né? Recorro à auto-hipnose. Tem processos bobos, né? Que a gente pode fazer de auto-hipnose. Um exemplo bem simples, aquele do copo d'água, né? De você, se você está querendo, pô, como é que eu vou resolver isso? Tem uma coisa que você não sabe como é que vai resolver. E aí você bebe o copo d'água à noite, né? Para focar, né? Para a sua mente inconsciente, a gente pode falar assim, para ela focar no que você está querendo. E no outro dia de manhã você bebe esse copo d'água e começa a aflorar as respostas das suas perguntas. Isso uma coisinha dentro de todos os processos da hipnose que a gente pode usar a nosso favor, né? E hoje, do jeito que você falou que você usa a auto-hipnose, eu acredito que você deve usar sempre a auto-hipnose em vários Com processos de certeza. história. Verdade? A Roberta também aí, ó, está comentando aí, ó, sim, está concordando também, né? Ela também passou por um processo também de mudança. Exato. Cara, é muito valioso quando você traz esse entendimento de que você pode usar a mente a seu favor. E é como eu digo assim, se não está na escola, não tem ensinado nas escolas e tudo mais, é uma coisa que é tão clara para a gente, para mim não é à toa de não estar nas escolas ensinando para as pessoas. Não é à Ainda toa. bem que existem pessoas, né? Hoje nós temos pessoas aí de norte ao sul que ensinam, são professores como você. Hoje tem cursos online, graças à tecnologia, né? Coisas que não existiam no passado, na década de 80, vamos supor, né? E muito menos antes, né, disso. Isso Exatamente. era, isso era ensinado em mosteiro, em escolas especializadas e por muitas poucas pessoas. Entendeu? As escolas iniciáticas, né, as escolas secretas e tudo mais, sempre teve acesso a esse tipo de coisa. E a gente, o povo, nunca teve acesso a esses processos mentais, né? Nunca teve acesso conscientemente, porque inconscientemente o tempo todo a gente está passando por esse Sim, processo. Mas quando você isso não toma vem. consciência disso, né? Quando você toma consciência do que está acontecendo e começa a usar isso a seu favor, nossa, cara, o resultado é fabuloso. O resultado é fabuloso. A Sueli Esse. está falando aqui, ó, a terapia Oi. da hipnose é um resultado rápido. Exato, Sueli. E eu digo mais, às vezes ele não é nem tão rápido, mas o que ele nunca vai deixar de ser é eficaz. Com pessoas pode ser mais rápido, com outras pessoas pode ser lento, mas se exercitar, não tem como não fazer a mudança. Não tem como. É da mesma forma que a gente vai para o estado de problema. A gente está indo para o estado de problema porque está repetindo. Está repetindo, então não tem como não estar no estado de problema. É a mesma coisa de sair do estado de problema, né? Exatamente. A Lloyd também está comentando ali, ó, também já fez terapia, sabe exatamente, né, como isso muda a vida. Muda, com certeza, muda com certeza. Me diz uma coisa, você tem feito muitos atendimentos nessa pandemia, como é que está a sua história com relação à hipnose aí nesse mundo pandêmico Então, agora que nós nos encontramos? deixa eu te dizer, talvez tenha várias pessoas aí que eu atendi na live, fiz vários convites. Ó, o Tiago Antônio, grande Tiago Antônio aí entrando também agora, seja bem-vindo. Então, muitas pessoas que estão aí na live, que eu convidei, eu atendo gratuitamente, né, de forma gratuita. Então, Maravilha, maravilha. eu sempre peço para as pessoas, porque eu sou aposentado, eu também fui ajudado por pessoas como médicos. Aí, meu agradecimento aí à doutora Rochelle, o doutor Sandro Fadel, e o José Medeiros, né, que me deram a vida, né? Eu poderia estar há 5 anos morto, tenho uma válvula de titânio no coração, sou biônico, viu? É o EKG. Então, e eu tomei por objetivo ajudar pessoas. Então, o que eu peço, às vezes, que a pessoa ajude um asilo, um orfanato, alguma coisa. Se ela quiser me dar alguma coisa, dá. Se não der, também está tudo bem. O importante é transformar vidas, né? E, às vezes, é o que a gente acaba deixando passar. Muitas pessoas têm a capacidade, têm o conhecimento e acabam não ajudando outras pessoas, né? E quando você impacta uma pessoa com o seu conhecimento, você imagina uma pessoa com depressão, com ansiedade, com pânico, onde a filha sofre, o filho, os parentes, todas as pessoas sofrem ao redor, né? Então você impacta uma pessoa e aquilo é uma PG, uma progressão geométrica, onde outras pessoas vão ser beneficiadas com isso. Exatamente. E você falou uma coisa interessante de fazer esse trabalho voluntário que você faz, esse trabalho gratuito, ou esse trabalho que a pessoa pode retribuir da forma que ela puder.
Isso é interessante, sabe por quê? Tem muitos hipnoterapeutas, muitos hipnólogos que pregam a ideia do seguinte: para a terapia dar certo com hipnose, tem que haver o pagamento para ter engajamento. Deixa eu te falar de duas coisas. Pode falar. Uma coisa é preço, né? Outra coisa é o valor que isso vai te entregar, entendeu? Uma pessoa, vamos supor, não sei se ela está aí na live, que eu ajudei, que tentou se matar 5 vezes. Qual é o valor e qual é o preço? Embora eu tenha atendido ela de graça, várias e várias sessões, todos os dias conversando. Então, qual é aí o valor que essa pessoa tem na vida dela? Você poder ajudar uma pessoa com o seu conhecimento. Isso é o que realmente muda. Isso é o que impacta. Né? Eu não digo que a pessoa, até estava conversando com meu colega Bonacin hoje, a pessoa precisa vestir, comer, abastecer, ter todos. Então, aí tem a parte do preço, né? Que você realmente precisa. Você investe em cursos, agora recentemente fiz um curso de hipnose não verbal, que a nossa live era para ser segunda-feira, com o nosso grande mestre também aí, o Marcelo Ben. Né? Não gosto de falar de pessoas, mas eu acho que nós estamos todos numa comunidade, e se tocar o nome de pessoas... Com certeza, com certeza. Então, assim, todos, da sua maneira, acabam proporcionando bem, né? O André Ariovaldo, grande conhecedor, Lucas Naves, outras pessoas, e assim, não vamos citar todos os nomes, mas vamos aí generalizar para todos os hipnoterapeutas, então, que realmente fazem parte dessa família, porque a gente sabe que eles realmente transformam vidas. E isso é o que importa. Eu creio nisso. É isso mesmo, com certeza, sem dúvida, Dalmo. Eu sou um profissional da área, trabalho com hipnoterapia, já desde há 20 anos atrás eu comecei no mundo da acupuntura, da massoterapia, então sempre foi a minha profissão, sempre foi o meu meio de ganhar dinheiro, o meu meio de vida. Mas aí surgem pessoas que não têm a menor condição de pagar pelo tratamento, mas está precisando muito. O que é que eu vou fazer? Você vai deixar de atender? Vai deixar de atender? Não é? Não, né? Ou usar a desculpa, não, eu não vou atender porque eu sei que eu não vou fazer bem a ela. Olha só, que eu sei que eu não vou fazer bem a ela. Eu só iria fazer bem a ela se ela tivesse o dinheiro para me pagar, porque senão ela teria engajamento. Para mim, cara, isso é a maior balela. Para mim, isso é a maior balela, a maior desculpa para não atender as pessoas de graça. Para mim, porque se eu já ganho dinheiro, já trabalho com isso, eu tenho minha fonte de renda, por que não eu fazer esse trabalho voluntário para as pessoas? Né? Por que não você... Aí, que preço tem uma pessoa que tentou suicídio várias vezes e hoje você colocou ela, você atendeu ela? Aí é o valor, não é o preço, né? Porque eu nem cobrei, é o valor que ela vai ter na vida dela. Exato. O diferencial, né? Exato. E digo mais, ainda que você não esteja pensando em nenhum momento em dinheiro, o quanto que isso vai trazer de cliente, essa referência sua vai trazer de cliente. Por mais que você não esteja pensando em dinheiro, por mais que você seja completamente filantrópico, é ação e reação. É ação e reação. Não tem magia, não. E é isso que eu digo. É isso mesmo, Dalmo. Como eu digo, eu faço meu trabalho, faço meu atendimento, ministro meus cursos e tudo mais, mas se chegar alguém me procurando que não tem condição financeira, eu vou ajudar da mesma forma. Quem me conhece sabe disso. É isso daí. A Sueli está comentando, ó, quando eu ajudo, o universo me dá em dobro. E com certeza mais que o dobro, viu, Sueli? Isso mesmo. Olha uma coisa interessante que o Thiago está falando aqui, ó. Se a hipnose, fugindo um pouquinho do assunto que a gente está falando, mas é bem interessante. Se a hipnose não remetesse tanto ao misticismo, do desconhecimento das pessoas, melhoraria a vida de muita gente. Exato. A primeira coisa, na verdade, como é o nome dele? Antônio. O Thiago Antônio. A primeira coisa é que as pessoas não sabem nem o que é hipnose exatamente, para começar. Porque se elas soubessem o que é hipnose, elas já iam passar a saber que ela entra e sai da hipnose várias vezes ao longo do dia. Para começar logo a conversa. Né? Quando ela começa a entender isso, ela já vai começar a entender que não. Eu estou entrando o tempo todo em hipnose e saindo, então dá para fazer uma terapia com hipnose que não tem problema. Mas enquanto a pessoa não entende que hipnose é um estado natural, que existe hipnose em várias... Você pode contextualizar a hipnose de várias formas, tanto na questão de fenomenologia ou só como comportamento. Hoje, na clínica, eu não me preocupo mais... Não estou falando com a hipnose não verbal, porque a hipnose não verbal depende do trânsito, que a gente chama do trânsito configurado exatamente.
Mas quando eu estou trabalhando com o cliente com a hipnose conversacional, com a hipnose verbalizada, eu não estou ali em busca mais de transe. Pelo menos no que a gente chama de transe, né? O que é o transe? Para mim, o transe da hipnose, o transe da terapia, para mim é emoção. Né? Para mim, o transe da terapia é emoção. Né? Ela pode não ter aprofundado nada aí no que a gente chama de fenomenologia, de sintomatologia. Mas se eu sentir que a face dela mudou por uma questão emocional, por a gente ter tocado num ponto que mudou a fisiologia dela, mudou a fisiologia para mim a hipnose. Pode falar, Dalmo. Então, como você falou, muitas vezes não precisa nem de transe, né? A pessoa está com um problema sério ali, chega um amigo do peito, abraça, dá um carinho e fala coisas boas e a emoção está ali, né? E ela muda totalmente de um segundo para o outro, né? Então é isso mesmo que você falou, a emoção está presente em tudo, né? Além de imagens, pensamentos, emoções, né? Principalmente as emoções, que o nosso cérebro mais grava, né? E sentimentos, né? Junto com as imagens, você sabe disso, né? E isso muitas vezes acontece no processo do loop, tanto lá nas coisas positivas quanto negativas, né? E o problema é quando ele ativa aí o seu negativo e a pessoa passa a ter um trauma e ela está angustiada, ela não sabe o que está acontecendo e talvez está lá numa coisa do passado, na infância ou na juventude, né? E ela traz esse loop para a vida dela e entra naquele processo automatizado, né? Que você sabe que o nosso cérebro ele faz isso tudo no sentido de quê? Né, economizar energia, ele automatiza. Seja a pessoa, cada vez que você fosse abrir uma porta, amarrar um cabelo, passar um cadarço aí num tênis, se você tivesse que pensar e fazer todo aquele processo, ele automatiza, né? Ou vem um carro lá 140 km por hora, vê que vai te pegar, você vai fazer cálculo? Não, você vai pular para o lado, né? É o nosso sistema autônomo funcionando, entendeu? Exatamente, perfeito. Ó, a Vanderly está falando aqui, ó, 3 meses que não tenho insônia. Olha que maravilha. Olha que maravilha. A Lívia chegou aí agora, seja bem-vinda, Lívia. A Sueli está falando aqui, verdade. Transformar vidas hoje e sempre. A Ruth está falando aqui, ó. Dalmo me ajudou muito. Tomava clonazepam há 20 anos e parei de tomar. Gratidão, Dalmo. Ó, coisas que não tem preço. Né? Não tem, aí não tem valor, né? Não tem valor. Que paga. Não tem valor. Preço até pode ter, mas eu não cobrei nada, então não tem preço realmente. Exatamente. O Bonassim falou aqui, eu já fiz muitos, mas ainda falta o seu, Clóvis, muitos cursos. Pois mesmerismo me fascina. E você falou que mesmerismo fascina e mesmerismo e fascinação, é tudo junto, é isso aí mesmo. Então, fala um pouco mais dos seus conhecimentos, o que mais eu vejo sagrada, como é que é? Hermetia sagrada. Então, você tem vários outros conhecimentos aí que ajudam na terapia. Pode falar um pouco para o pessoal, talvez para aquelas pessoas que ainda não conheçam. Uhum. Cara, se você parar para ver, eu cheguei no mundo da hipnose, no mundo de entender a mente humana, da hipnose e tudo mais, a partir desse princípio. Quando eu comecei a estudar o hermetismo, foi em 2000, que foi quando eu fazia atendimento numa escola de judô, uma escola de judô. E lá tinha uma pequena biblioteca, na verdade era um quartinho, né? Que tinha alguns livros. E lá tinha o Caibalho, que era o conhecimento hermético do Antigo Egito. E aí eu peguei, eu tenho ele aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui. E só que era uma outra edição, era uma edição mais fina, uma edição menor. E aí eu tive contato com isso, tá um pouquinho de ruim de ver por conta do... Sim, tá. Mas, e aí o que é que esse livro fala? Ele fala muito de como a gente pode usar a nossa mente ao nosso favor. Fala que o universo é mental, tudo é a partir da mente, que a partir da mente a gente pode mudar. Que toda aquela ideia que se falava de alquimia, que as pessoas achavam que era transformar um metal simples em ouro, que no fundo é você transformar uma mente que não tem essas informações numa mente de ouro, numa mente cheia de informações para fazer mudanças. E eu comecei a entender isso lá em 2000, quando eu comecei a estudar o hermetismo. E aí, quando veio mais de 10 anos para cá, eu comecei a estudar livros de hipnose, e aí eu comecei a ver a referência que tinha, né, de como você poderia usar a mente, e comecei a entender que o hermetismo tinha muito de hipnose, muitos processos mentais voltados para a hipnose, de você visualizar o que você quer antes de você ter, e é o que a gente faz muito na hipnose, né? Quando a pessoa é tímida, medo de falar em público, a gente faz aquele processo da pessoa se visualizar como seria ela falando em público.
Porque a gente explica para ela o quê? Que ela já está fazendo o processo de auto-hipnose, só que é a auto-hipnose do mal. Que é saber que tem que dar uma palestra, tem que apresentar um seminário, e passa o resto de todo dia. Ai, meu Deus, já sei como é que vai ser. Eu vou passar mal naquela apresentação, vou dar o vexame igual da outra vez, vou ficar me tremendo. Ela já vai fazendo a auto-hipnose, né, de forma inconsciente, porque ela não sabe que está fazendo um mal para ela. E quando chega na hora de dar o seminário, é isso que vai acontecer. Ela vai dar um vexame. Então, a gente já faz processos mentais. Como é que seria se fosse diferente? Feche os olhos, se veja dando a palestra, as pessoas aplaudindo você. Então, a mente inconsciente dela, como a gente chama, né, já se prepara para quando colocar ela naquele ambiente, já experienciou, já viveu aquilo na mente dela, porque a mente inconsciente não sabe o que é real e não sabe o que é. Então, a carga hormonal dela, a forma que o corpo dela vai responder fisiologicamente, já vai estar preparado para o que vai acontecer. Aí eu explico para ela, olha, auto-hipnose você já está profissional de fazer, só falta fazer agora a seu favor, beleza? Aí, você já está fera, só falta fazer agora a seu favor. Aí, é isso que eu digo, a psicoeducação, fazer a pessoa saber entender o que está acontecendo com ela, torna todo o processo muito mais permissivo. Muito mais permissivo. Entender, cara, eu já fazia auto-hipnose e não sabia, olha só, já é um instalar na mente da pessoa. E aí muitas vezes a pessoa está com um trauma, entra naquele loop negativo e nem ela sabe de onde vem, né? Aí muitas vezes só um terapeuta, um hipnoterapeuta, alguém para aconselhar ela, né? Então a psicologia anda junto com a hipnose, você sabe, né? Mas um psicólogo ele vai lá, né? Ele vai tratando, vai consultando, e a vantagem da hipnoterapia é que você vai lá, é como ir lá tirar uma erva daninha, né? Eu sempre digo, com raiz e tudo. Você vai lá, arranca o problema, né? E a pessoa, como um fio de linha, ela volta por agora consciente, porque tem que ter uma mudança interna, uma conscientização. Então aí, como a gente comentou antes, tem várias ferramentas que você usa, PNL, submodalidades e outras mais, né? Tantas essas outras aí que você falou, e ela muda aquele conceito, ela muda internamente e aquilo passa para o seu exterior, né? E outras vidas são impactadas com isso, como a gente já comentou anteriormente, né? Exato. Isso que você falou da hipnose e a psicologia, cara, não tem como a gente tá fazendo um trabalho de terapia usando a hipnose sem ter sem ter estudo de psicologia, de psicanálise, de neurociência, sem entender a mente humana como funciona exatamente. Uma coisa é a hipnose de palco. Se você vai fazer hipnose de palco, você não precisa saber de nada disso. Se você vai fazer sua apresentação de colar dedo, essas coisas, você não precisa saber de nada disso. Agora, se você está usando no contexto clínico, no contexto terapêutico, você não vai ficar simplesmente, ela é ansiosa. Então, deixa eu ver aqui um protocolo para ansiedade, uma técnica para ansiedade. Não é assim, né? Você tem que ver que por trás daquela ansiedade, toda a história que tem. Então, você tem que estudar um pouco de psicologia. Você não precisa nem fazer uma faculdade de psicologia. Inclusive, hoje, com males que vêm para o bem, né? Com a pandemia, muitos cursos muito bons ligados à psicologia, à psicanálise, estão disponíveis aí na internet. E não é cursinho bobo, não, cursinho bom, mas com grandes nomes, por sinal. Né? Eu fiz o curso com a Carla Tiepo, que é uma das maiores neurocientistas do Brasil. Tive a oportunidade de fazer um curso com ela. Então, assim, tem como você pegar todo esse arcabouço de informação sem você precisar de 4 anos, de 5 anos da faculdade, sem dizer que a faculdade é ruim. Muito pelo contrário, a faculdade é muito boa. Mas se você é um hipnoterapeuta, trabalha com hipnose e quer se aprofundar no mundo da hipnoterapia, ou você faz uma faculdade de psicologia, né? Ou você começa a estudar a fundo, fazer alguns cursos para entender sobre esses nomes da psicologia, sobre abordagens. Eu uso muito TCC, né? Uso muito a terapia cognitivo-comportamental. Né? E a gente vê, tem vários processos de PNL e tudo mais, tem um pouco disso também, né? Que está mexendo com controle de emoção, com comportamento, então está tudo envolvido de uma forma ou de outra, mas quanto mais a gente aprofunda, a gente mais ferramentas a gente tem no sentido de utilidades, como o Batman fazia, e quanto mais ferramenta, mais a gente pode abordar melhor nosso cliente. Deixa eu ver se tem alguém aqui fazendo alguma pergunta. Aqui, ó, Bonassi, estou da região, amigo do querido Dalma, e posso afirmar que o que ele faz aqui gratuitamente é fantástico. Olha aí, ó, tá vendo? Gratidão. A cliente indica você, exato.
Aí, ó, a Sueli tá falando, eu amo transformar vidas sempre. Deixa eu ver que horas que tá aqui, se a gente já tá chegando. São 9h39, daqui a pouco, tá faltando 5 minutos aqui pra gente encerrar a nossa live. Passou, cara, passou voando, viu? Estou Foi muito voando legal. mesmo. Uma hora passa que a gente nem vê, né? Pois é, pois é. Já Não, eu vamos tô... agradecendo aí antecipado a todo o pessoal que participou, né? E você vai deixar gravado aí, de repente, no YouTube, mais pessoas vão poder ver, quem sabe, não sei. Isso, Que a me live vai perguntaram. ficar. Quem assistiu aqui, assistiu. Quem não assistiu, ela vai ficar gravada. Não sei se hoje, a partir de hoje, mas a partir de amanhã, eu garanto que ela já está disponibilizada no YouTube para você assistir. Ela não vai ficar no Instagram. Ela vai ficar disponibilizada no YouTube. Aí é só entrar no YouTube no canal Alex Cobes Terapias Práticas e vocês vão ter acesso tanto a essa live quanto a várias outras informações. Tem cursos gratuitos no meu canal do YouTube, um monte de coisa lá. Ó, aproveita aí esses 5 minutos aí, Alex, e fala aí também dos teus cursos, que tem cursos aí fantásticos que eu sei. Já tive a oportunidade de participar em lives com você, mas fala um pouco dos teus cursos para que o pessoal possa também, de repente, alguém se interessar e de repente, fazer um curso com você, né? Maravilha, maravilha. A gente está já para fechar uma nova turma, né, do curso de hipnose não verbal online, que realmente foi um sucesso. Eu fiquei espantado com o resultado do curso, né? É a nossa segunda turma que a gente teve agora. Aí já estão perguntando sobre a próxima turma, então já estamos juntando um grupo de pessoas para a próxima turma, que é um curso online e ao vivo ao mesmo tempo, né? Agora temos também o curso de hipnoterapia master, onde praticamente todos os cursos dos terapias práticas estão dentro aí desse hipnoterapia master. Temos o curso de hermetismo e geometria sagrada. Temos o curso também de microexpressão facial e linguagem corporal. E agora a gente vai lançar na sexta-feira o novo curso de transtorno de ansiedade com técnicas para você trabalhar. Primeiro você vai entender sobre tudo no universo da ansiedade, transtorno de ansiedade, as fobias, tudo como é que funciona, tudo que está voltado para o medo e a ansiedade. A gente vai entender tudo direitinho e vai entender como a gente pode usar várias ferramentas bem poderosas para transformar isso. Esse curso é um curso novo, vai ser lançamento agora, com um preço bem abaixo da tabela, porque vai ser um curso resumido, mas não tem jeito. Eu acabo passando informação para caramba, que eu gosto de fazer isso. Então, Show. basicamente, são esses cursos aí que estão disponíveis para vocês. E mais uma vez queria agradecer a você, Dalmo, pela oportunidade aí de se predispor a bater esse papo com a gente, falar um pouco aí da história da hipnose da década de 80, que eu acho muito interessante aí, que foi o meu primeiro contato com a hipnose visual, né, que é pela televisão, que eu via só o Bem Dormido, como é o nome dele? O Bem Dormido, Fábio Coelho, que hoje faz um trabalho fabuloso no Hospital das Clínicas em São Paulo, Sim, eu vi. né? Eu No vi. setor de quem... Então, também ajuda pessoas também, né? Também ajuda pessoas. Sim. Então, Se eu não me engano, esse trabalho que ele faz é voluntário no hospital. não sei, aí eu não sei o que dizer, mas eu acho que tem algo. Tenho quase certeza que esse trabalho é voluntário, mas enfim, é um trabalho fabuloso que ele faz, principalmente no setor de queimados, porque a hipnose também ajuda na recuperação mais rápida com relação à queimadura, com relação à cicatrização. Olha só o quanto a hipnose é poderosa, pessoal. Então, ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, Dalmo, por você predispor o seu tempo aí pra gente aí. Eu agradeço aí, grande mestre, aí pelo seu conhecimento, pelo seu tempo aí dispensado e pelo tempo que você está dando esses cursos para as pessoas, ajudando. Como eu disse, é uma PG, uma progressão geométrica, que quando você ensina um, é o mesmo caso, né? Quando uma pessoa é ajudada ou você ensina outra, isso se difunde, né? Isso amplia. Isso é muito interessante. Então, você aí está de parabéns também. Agradecer também a sua atenção e de todas as pessoas que participaram aqui dessa live conosco, né? E fala para o pessoal, manda aí para o pessoal se vocês gostaram, se não gostaram também pode dar um dislike aí, mas vai estar então no YouTube, né, Copes? Isso, lá no canal Alex Cobes Terapias Práticas. Deixa eu só aqui ler rapidinho aqui, que mandaram algumas coisas. O Thiago Antônio falou: Cobes, eu era totalmente cético à hipnose devido ao Fábio Puentes, devido à forma que ele apresentava a hipnose nos programas de TV. Eu não era cético não, eu ficava maravilhado, mas eu achava que hipnose era só aquilo, né? Mas eu até que acreditava, cara, eu até acreditava. Aí o Thiago tá falando também aqui, ó, concluindo, hoje sei o quanto a hipnose traz benefícios à nossa saúde. Maravilha. Pessoal, obrigado a todos que estiveram aí até agora.
E aguardem que teremos muita live. Aí voltei com força total depois de ter tomado a picada aqui do carrapato infectado com a bactéria. Fiquei mal, mas agora voltei com gás total para todos vocês. Muito obrigado. Qualquer dúvida pode me procurar no privado aí, ou pode procurar o Dalmo também. Muito obrigado, Dalmo. Sempre à disposição, para quem precisar, sempre à disposição. Obrigado aí, grande mestre. Até mais. Até, um abraço.